Esse talvez seja um dos vídeos mais difíceis que eu vou gravar. E eu quero que você comente aqui qual é a sua opinião sobre isso que eu vou falar. Eu sou o John Nascimento, eu sou empresário e investidor, tenho empresas na área de comunicação, de comércio e muitas outras. E eu quero falar para você aqui sobre algo que é complicado de saber. E eu quero dizer, antes de tudo, o seguinte: o que eu vou falar aqui pode ser que você precise colocar junto com o que eu vou te falar o seu coração. Por quê? Porque quando entra nesse assunto, vou falar hoje sobre quando você deve demitir um funcionário, mas quando entra nesse assunto, envolve muitos aspectos, principalmente emocionais, ao qual nós que somos empresários, nós que temos essa responsabilidade com várias famílias, precisamos colocar um pouco do coração também. Bom, lembrando, assina o canal aqui, deixa aquele like para você patrocinar aqui o nosso canal. Quando que você deve demitir um funcionário? Eu me perguntei isso depois de passar por algumas situações complicadas. Eu vou te dar duas situações aqui, talvez até mais aqui, se eu lembrar de outras eu vou falar também, mas duas coisas que aconteceram. Eu tive duas funcionárias há pouco tempo que estavam nessa situação. A primeira, ela já estava no negócio há algum tempo, né? Aproximadamente 3 ou 4 meses, e ela simplesmente, nós percebemos uma queda de desempenho dela e percebemos, na verdade, que quando nós entramos, quando nós compramos o negócio, para você entender, ela já estava no negócio. E nós percebemos que o nível de exigência que nós estávamos colocando, ela não ia conseguir atender. Essa exigência, para não parecer que a gente estava sendo injusto, era o nível de treinamento que a gente estava dando. E cada treinamento a gente colocava uma cobrança. Olha, você está sendo treinado para fazer isso. Então, a partir de agora, o seu nível mudou, o seu padrão aumentou. E ela não estava conseguindo corresponder. Só que isso não foi o principal motivador de demissão dela. Você vai entender no final se ela foi demitida ou não. Mas o principal motivador foi o comportamento dela. O comportamento dela. E isso é o que mais causa demissões em empresas hoje, é o comportamento. Não é a habilidade técnica. Eu sempre falo que a habilidade técnica você treina. Uma pessoa aprender a atender alguém, a operar uma máquina, fazer alguma coisa, ela pode aprender, porque ela é um ser humano, ela é capaz de fazer isso. A não ser que ela tenha realmente alguma dificuldade para aprender. Mas ela pode aprender, ela é um ser humano. Agora, o comportamental já é algo mais difícil de mudar. Você pode mudar conversando, fazendo um processo de coaching, que muita gente tem preconceito, mas que funciona muito dentro das empresas. Uma das minhas funções como dono dos negócios é muitas das vezes fazer um processo de coaching com os funcionários. É entender o que o funcionário está passando, é colocar metas, é entender mesmo qual é a realidade dele, quais são os pensamentos, as crenças que ele tem, para que ser meio psicólogo. Perdoe os psicólogos aí, né? Não desmerecendo a profissão de vocês, mas o dono de negócio ele precisa ser um pouco psicólogo para conseguir entender o funcionário. E aí, eu identificando aquilo, eu percebi que essa funcionária não estava se desenvolvendo. Uma segunda funcionária que eu quero compartilhar com você, ela chegou depois, tá? Das outras, chegou depois, e foi uma contratação que nós fizemos acho que a gente estava com quase um mês de negócio, e nós decidimos contratar para reforçar o time. Só que o que eu não sabia é que na última empresa que ela tinha trabalhado, ela já tinha tido problema com outras pessoas. Eu fiquei sabendo depois. E aí, quando eu soube, isso já me preocupou. Me preocupou por quê? Porque uma pessoa que tem problemas pessoais no local de trabalho, e sai daquela empresa, provavelmente ela vai te dar problema de novo. Tá? Isso é muito comum de acontecer, porque o problema não é a empresa, é a pessoa. Se a pessoa dá problema em um lugar, em dois lugares, em três lugares, será que o problema é a empresa? Aquela velha história, né? Casou quantas vezes? Casou 5 vezes. Ah, o problema deve ser o outro, né? Com certeza o problema é o outro. Então ela chegou para trabalhar com a gente e começou simplesmente no primeiro dia, já teve um atrito mesmo com uma das funcionárias, que inclusive é essa funcionária que eu estava falando antes. E aí eu bati o olho, e eu tenho muito isso de analisar comportamento. Eu estudei sobre isso para analisar perfil comportamental. Quando eu dou treinamento dentro de empresas, eu busco analisar o perfil comportamental do dono, dos sócios, dos funcionários, para saber se eles estão na função certa, se eles estão ali de repente, se tem perspectiva de liderança, de se tornarem líderes dentro da empresa. E aí eu bati o olho e falei assim, isso vai me dar problema.
Esperei um tempo para não ser um julgamento pessoal, né? Pedi a gerente lá, a nossa gerente, para ficar de olho e ela me contou de que descobriu que essa pessoa tinha tido problemas pessoais na outra empresa, já tinha causado problema ali dentro da empresa também, inclusive estava já começando a falar algumas coisas com outros funcionários. Eu falei, olha, pode demitir, manda embora. Primeiro, na verdade, antes eu escutei ela, né, para saber qual era a perspectiva que ela tinha sobre aquela funcionária e saber se não era algo que, de repente, uma má impressão que eu tive. Ela falou, olha, eu também estou desconfortável, está acontecendo isso, ela está causando intriga, fazendo fofoca. Eu falei, olha, pode demitir, tá? Porque isso você não consegue mudar. Como que você treina uma pessoa para parar de fazer fofoca? Né? Isso aí tem que ir para treinamentos presenciais, tem que ir para treinamento de inteligência emocional, ler livro, vai numa igreja, faz alguma coisa, mas eu não vou resolver isso dentro da minha empresa. E o tempo de corrigir essa questão acaba que é um tempo que pode contaminar a equipe inteira e me causar um prejuízo muito grande. Um prejuízo muito grande. Então veja, dois fatos. A primeira funcionária que eu compartilhei com você, ela tinha problema por problemas de competência, problemas técnicos. Ela não conseguia executar o trabalho que a gente estava propondo. E sabe o que aconteceu? No final das contas, ela ia ser demitida por conta do comportamento, mas nós vendemos a empresa e ela não foi demitida, pelo menos não até onde eu fiquei sabendo. Mas o que segurou ela foi o fato de o peso que estava mais forte para ela ser mandada embora era o da competência técnica e não do comportamento. O comportamento acabou chegando junto também, mas o principal era o técnico. Já a outra funcionária era muito boa técnica. Era muito boa, tanto que a gerente falou assim, mas tem certeza, você vai demitir ela? Ela é tão boa fazendo isso, ela é tão boa fazendo aquilo. Eu falei, sim, eu tenho certeza, pode demitir. E essa funcionária, ela já tinha problema comportamental, o que estava minando a equipe inteira. Então, quando você pesa na balança, você fala assim, você tem certeza do que você está falando, John? Você demitiu uma funcionária por conta de problemas comportamentais, ao invés de problemas técnicos? Sim, porque caráter você não treina. Anota isso, caráter você não treina. E até para mudar é muito difícil. É muito difícil você mudar o caráter de alguém. Agora, eu estou falando difícil para não dizer impossível. Agora, a parte técnica você treina e cobra, e essa pessoa pode se desenvolver. É claro que você tem que avaliar se o tempo que vai levar para essa pessoa se desenvolver vai demorar tanto que talvez seria melhor você contratar uma pessoa que já sabe. Aí é uma avaliação que você precisa fazer. Mas se você vê que é possível você desenvolver essa pessoa, talvez você possa continuar com ela. Agora, se a pessoa tem problemas comportamentais, arruma briga, intriga, faz fofoca dentro da empresa, desmotiva os outros, reclama, tem problema com a autoridade porque não respeita as pessoas, não respeita a autoridade. Essa funcionária que eu falei, que ela foi demitida, um dia que eu estava dentro da empresa, ela, ao invés de tirar 1 hora de almoço, ela tirou 1 hora e meia. E tirou, assim, não foi um atraso. Ela tirou porque ela quis, com 1 hora de almoço, ela voltou para a empresa e pegou lá o almoço dela para comer. Eu falei assim, que hora você saiu para almoçar? Eu acabei falando, né? Eu falei com a gerente, que para não passar pela autoridade dela, eu falei, eu vou fazer uma pergunta a ela. Que horas você saiu para almoçar? Ela falou, saí meio-dia. Ué, mas você voltou 1h30. Qual era o seu horário de voltar? Não, é porque eu só peguei minha comida a 1 hora. 1 hora da tarde. Tá tudo bem. Aí eu falei, entendi. E não falei mais nada. Não vou discutir. Só que na minha cabeça eu falei assim, tá, você pegou a sua comida a 1 hora, mas por quê? Porque você quis. Você deveria ter pego antes. Deveria ter pego antes. Se o seu horário de voltar é 1 hora, você tem que almoçar até 1 hora. 1 hora você tem que voltar para o seu trabalho. Então, esses problemas comportamentais são problemas que vai ser muito difícil de você conseguir mudar. Então, às vezes, não vale a pena você ficar investindo energia, tempo, esforço e tomando até mesmo prejuízo financeiro num funcionário que não quer mudar problemas comportamentais. A técnica você treina, o comportamento é mais difícil de mudar. Dá para mudar o comportamento? Dá para mudar. Agora, avalie sempre se o comportamento que você vai precisar esforçar para mudar do seu funcionário é algo difícil de fazer. Se uma pessoa, de repente, uma coisa a pessoa tem ali um problema de comportamento que não sei, a pessoa fala alto. Você orienta ela e de repente ela mudou o tom de voz ou começou a falar um pouco mais baixo.
e se adequar ao ambiente. Agora, outra coisa é uma pessoa que, por exemplo, rouba. Uma coisa é uma pessoa que, de repente, tem problema de insubordinação, não consegue subordinar os superiores, porque hierarquia vai existir em todo lugar. Então pense bem nisso. Se você quiser saber um pouco mais sobre como gerenciar seus negócios, sua equipe, aqui embaixo tem o link do acelerador de negócio. Eu quero te convidar a conhecer um pouco mais sobre o que é o acelerador e você pode fazer parte aí do nosso time, do nosso clube, tá bom? Aqui embaixo também tem o nosso clube de negócio que você pode assinar por um valor muito simbólico. Clica aqui abaixo para você conhecer um pouco melhor. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, coloque em prática e comenta aqui também qual é a sua opinião. Quando que você acha que um funcionário deve ser demitido? Um abraço para você, até o próximo vídeo.